Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Reinvent Business. Eu sou o William Rossendo, você já me conhece, sou sócio aqui da Reinvent Marketing, sou ator, sou escritor e estou nessa vida da arte e de business. Então, gente, quero agradecer primeiramente a mais esse programa maravilhoso que a Reinvent está me proporcionando, a todo o time da Reinvent. Um grande beijo, um abraço à galera do audiovisual, à galera dos criadores e a Márcia, que está proporcionando isso pra gente. Estou recebendo aqui hoje uma convidada assim que eu estou esperando há muito tempo. E ela é uma pessoa assim que eu conheci dentro de uma feira, num evento, e só passando na frente do stand dela eu falei, caraca, o que eles fazem? E aí eu conversei com uma, conversei com duas, conversei com três e cheguei nela, que é a Milena. Milena, seja muito bem-vinda à Reinvent Business. É um prazer ter você aqui e eu queria que você se apresentasse rapidinho pra gente. Por quê? Calma. Antes dela falar dela mesma, deixa eu fazer uma introdução. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Mas a Milena é mãe de uma menina linda que eu fiquei sabendo ali atrás, que ela é dentista, já é muito bem casada. E a Milena é empreendedora e uma mulher assim com muitos princípios, muitos valores. Milena, se apresenta um pouquinho pra gente. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Quero muito agradecer a oportunidade de falar um pouquinho dessa área que é a minha área de qualidade, a área de alimentos. E é sempre bom dividir um pouquinho, né, com outras pessoas que também estão nesse caminho. Quem sou eu? Né? Eu sou nutricionista, mas antes eu sou mãe, mulher, né, uma pessoa aí muito lutadora por aquilo que eu sempre queria desenvolver e sempre busquei bastante alcançar alguns objetivos, as minhas metas. Então eu sou uma pessoa com bastante vontade de conquistar aquilo que eu, né? Hoje eu sou uma mulher casada, mãe de uma linda menina que está se formando em odontologia, tenho 53 anos de idade e estou no mercado com uma empresa chamada Nutrimi Alimentos, que trabalha na área de assessoria e consultoria na área de qualidade dos alimentos. Então, a gente já está aí 23 anos nesse caminho, ajudando empresários de pequeno e médio porte a se adequarem e também a melhorar vendas, ampliarem os seus negócios. Então, é uma jornada gratificante, com muitos desafios, com muitas conquistas, mas acima de tudo com muita paixão. Então, está no coração, é uma coisa que quem me conhece sabe que é a área que eu amo, eu faço com muito carinho, eu me dedico muito, ainda tem esse detalhe de ser qualidade, ser bem assim, chatinha nessas questões, né, de pontuais, tem que dar certo, mais ou menos isso. Que legal. Não, dá para ver que você é uma pessoa de muita garra, assim, né? Sim. E de muito valor. Tanto é que quando eu tentei achar a Milena, há um tempo atrás, isso ano passado, para tentar trazer você para o programa, ela nunca tinha tempo. Eu falei, caraca, ela deve correr. Aí depois de um mês, ela, lembrei de você. Eu falei, olha, graças a Deus, obrigado. E aí, agora deu certo de você vir para cá. E eu estou muito feliz, quero te dar de novo as boas-vindas ao programa. Eu quero que você se sinta muito à vontade aqui com a gente. Vai ser um papo assim produtivo, um papo gostoso para quem não conhece, como eu não conhecia. Depois eu me encantei um pouco de caramba, existe uma empresa que apoia nesse cenário, nesse sentido, e que é tão importante para o mercado, né? Então, eu quis trazer você aqui. Eu acho que mais do que o programa vai agregar para você, eu acho que você agrega para a gente, porque esse espaço aqui é feito para isso, sabe? Para unir propósitos, unir pessoas que têm os mesmos valores. Então a Reinvent tem isso, cara. E eu tenho um orgulho muito, muito grande de fazer parte desse time, de estar junto com esse time, porque é uma galera de muita fé e eu tenho certeza que você também é. Então, Milena, vamos lá. Começando o programa de fato, eu quero perguntar para você quem é a Milena, antes de falar de Nutrimi, porque eu acho que uma coisa não é muito diferente da outra. A Nutrimi é Milena,
mais do que Millennium Nutri-Me. Então, 23 anos atrás, vamos começar de lá. Pô, onde você estava, quem você era e que você trouxe para cá hoje, o que te impulsionou a você se tornar uma empreendedora, sabe, porque assim, Brasil, né? Vamos combinar que quem empreende é herói? E quanto mais você tenta prosperar nesse país, mais você é punido? Então, fecha parênteses. A gente fala, a gente brinca em casa, né? Quantos leões você matou hoje? Exato. Não, a gente não mata um, né? Mata um monte. Não, assim. no Brasil é diferente, você não pode matar leão. Você tem que ficar amigo do leão. Não é pra... São os desafios, né? Que às vezes a gente até acumula, de tantos que são no dia a dia. Então, vou contar um pouquinho a minha história. Eu trabalhava na área da qualidade em grande corporação e fiz um trabalho voluntário para a Prefeitura de São Paulo, através de uma ONG, onde eu treinava, através de uma legislação do município de São Paulo, era obrigado que os empresários da área de alimentos fossem capacitados na área de boas práticas. Através dessa ONG, eu fiz esse trabalho voluntário e eu treinava esses empresários dentro de universidades, e aí eu acompanhei muito essa realidade da vigilância sanitária. Então, a partir daí eu falei assim, nossa, eu acho que isso me move, eu acho que isso me traz muita vontade de auxiliar esse pequeno empresário a se adequar, ou a expandir, ou a abrir um negócio na área de alimentos, né? Então, a partir daí, lá em 2003, eu montei a Nutri-Me. Né? Montei a Nutri-Me um pouco diferente do que os meus concorrentes fazem, né? Porque eu tenho concorrentes de grande porte e tenho o profissional liberal que também está no mercado, né? Mas eu montei a Nutri-Me muito estruturada, né? Onde eu tive minha primeira nutricionista atuando lá em 2003. E foi um grande desafio, porque eu falei assim, eu virei empreendedora, eu falo que é por oportunidade. Né? Então, eu vi esse nicho, falei, eu quero atuar nessa área. E aí, as coisas foram fluindo de uma maneira muito natural, no sentido assim, olha, o meu primeiro cliente foi muito legal, eu treinei ele, e ele era um supermercado pequeno, que hoje é quase difícil, né, de você ter os grandes estão dominando o mercado, né? Antes eram mais hipermercados, agora os grandes também têm os pequenos, então assim, é uma sobrevivência que eles têm, né, na área de alimentos. Então eu entrei com esse mercado, era o Mercado do Sul, e ele ficou comigo até o momento que ele foi para outro segmento de atuação e saiu, mas foram assim 15 anos com eles, né? Então assim, foi muito gratificante. E aí a partir daí eu montei a Nutri-Me e eu falo que Deus me ajuda muito. Não sei se é só o cosmos, se é a energia, mas você tem que acreditar muito. E eu acredito muito e as coisas vão fluindo de uma maneira muito positiva. Eu falo que quem trabalha, quem está focado, quem desenvolve um bom trabalho, vai passar por dificuldades. Mas se ele fizer com aquele amor, se ele entregar o que ele prometeu, se ele fizer bem feito, a hora chega, o retorno vem. E isso sempre foi a trajetória da Nutri-Me. Passei por muitos momentos, pandemia. Vixe, o que eu fiz na pandemia foi super louco. Assim, eu tive que zerar a empresa com o risco de contaminar outras pessoas. E mesmo assim, tudo voltou. E aí eu vi o quanto eu tenho força no meu cliente, o quanto ele acredita dessa relação, o quanto ele mesmo voltou. Claro que não volta igual, porque a pandemia mexeu em todos os segmentos, mas a Nutri-Me passou de uma forma muito forte, né? Então, assim, o que eu vejo dessa jornada? Eu vejo muita dedicação. Então, isso fala um pouquinho, como você perguntou de mim, o quanto você está voltado para o seu negócio, o quanto você tem o coração no seu negócio,
qual é o seu propósito, literalmente, em relação àquele negócio e em relação ao seu cliente, né. Então, Uhum. e aí vem um monte de coisas que é você buscar, você entender áreas que você não domina, porque eu sou da área da saúde, eu sou nutricionista, né. Eu não Uhum. sou uma gestora, hoje eu sou uma gestora, sou uma empreendedora, mas eu tinha conhecimentos mais limitados. Então, Uhum. o quanto isso, me fez, né, esse desafio, a buscar alternativas para que eu pudesse crescer, entender de finanças, Uhum. entender um pouquinho de comercial, entender um pouquinho de marketing, criar sites, porque vem tudo para a gente, né? O pequeno empresário, ele é tudo. Ele vende, ele faz, ele executa, ele paga as contas, É. né? E isso para mim foi um grande desafio, mas eu encarei aí de uma maneira muito tranquila, muito curiosa para entender, para que tudo dê certo, né? Acho Isso que é isso. é legal, né? Porque você tem a formação em nutrição, né? Isso, E aí você vem e fala, caramba, eu me tornei empresária, aí eu tenho que entender sobre comercial, sobre marketing, e você é jogada no meio do negócio, né? literalmente. E se você não se coçar, Isso, ferrou, né? isso. E também tem um ponto que eu acho interessante, né? Se eu conseguir, com certeza muitos conseguem. É, é a vontade. É a Uhum. vontade de realmente fazer acontecer, né? É isso é o principal, né? E você não desistir pelas dificuldades do dia a dia mesmo, por um não de um cliente, por uma decepção, de repente, com uma equipe. Então, assim, todos passam por isso, uma questão financeira também, que nem sempre as coisas vão fluindo como a gente espera em termos de retorno. Uhum. Mas, como eu te falei, se você acreditar, se você é consequência, né. Tem muitas colegas da área que visam muito só a questão financeira, Uhum. né, o quanto você ganha, o quanto, eu vou ficar bem, indo para esse segmento. E o dinheiro, ele é consequência do que você entrega. Se você estiver muito vinculada a o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou faturar, claro, isso tudo é importante, ter metas, correr atrás, fazer a empresa ser uma empresa saudável financeiramente, mas o quanto você se realiza, É. né. E aí, por isso que eu falo, as coisas vêm, às vezes você perde um cliente, você fica sentida, aí quando você vê já está outro batendo na sua porta, às Exatamente. vezes até melhor, Você fica com luto, né? Porque, pô, essa literalmente. sensação de perda, né? É, E aí depois vem um cara, bate na sua porta e você fala, caraca, mas... Ou seja, fez sentido aquele sair, não era sim, mais o momento. sim. É muito, eu falo que eu agradeço muito, né, mas isso acontece continuamente, quando você fala assim: "O que que vai ser agora? Como é que está essa fase? É. Como é que eu vou lidar com isso? Será que eu vou ter que demitir pessoas?", Uhum. né. E eu às vezes persisto ali, falo assim: "Não, eu vou conseguir". Eu falo: "Meu time é muito bom". A minha equipe é uma equipe muito, muito, assim, capaz, uma equipe envolvida, então, assim, eu nunca estou só. Sou muito grata a elas e eu falo elas, que a grande parte das nutricionistas são mulheres, né, tem Uhum. engenheira de alimentos também na minha equipe, né. Então, assim, é um conjunto, eu falo que é um conjunto. Pô, isso é legal você falar, porque puxando aquele gancho lá do... Hoje em dia a gente tem aquelas pessoas que querem muito prosperar, Sim, mas às vezes não sabem que a prosperidade é uma consequência de um valor muito forte que existe dentro de si, ou um propósito muito grande de atuar na resolução de um problema. Eu acho que essa coisa é muito do brasileiro e muito da minha geração para frente, né? sim, Quero ganhar muito, trabalhar pouco, sim. ou quero ganhar muito, mas nem sei como. Uhum, Então, assim, é uma geração muito imediatista que não sim. pensa em construção, É. né? E aí eu até ia te perguntar, qual que é o conselho que você daria, e isso aqui é um valor muito grande que a gente gosta de falar isso na Reinvent, o que que você diria para uma pessoa que tem dúvidas de o que fazer, mas que quer muito prosperar e não sabe um caminho? O que que essa pessoa tem que encontrar antes de dar esse passo de empreender, construir um negócio? Como que é isso?
Eu penso muito nessa questão, a pessoa quer empreender, né, ela tem que, no primeiro momento, entender se aquilo faz sentido para ela, Uhum. né. Então, às vezes, ela fala assim: "Nossa, esse caminho para eu empreender é um caminho maravilhoso, a área tal, realmente tem um retorno financeiro muito bom", mas aquilo te move? Uhum. Aquilo te dá aquela vontade de acordar cedo, se dedicar, ficar até mais tarde, de repente, no final de semana, você ficar, fazendo planos, planejamento. Então, assim, primeira coisa, tem que mexer com você, tem que ter sentido, É. porque senão qualquer dificuldade, qualquer momento de, vamos falar assim, de caminhos tortos, você não vai ter aquela garra, aquela vontade interna de passar por aquilo, ou vai ser mais difícil passar, né. Uhum. Ou então eu penso muito nessa questão, eu quero fazer isso e eu vou fazer bem feito. Isso é um valor muito grande dentro da Nutrimi, que é o conhecimento técnico, né. Então eu vendo conhecimento técnico. Então, eu não posso ter uma equipe que não está preparada tecnicamente para auxiliar o meu cliente. Então, eu estou sempre com a equipe estimulando o conhecimento, trazendo novidades, vindo com inovações. Para quê? Para que a gente entenda o que tem de melhor no mercado, para levar com aquele cliente na realidade dele. Porque isso, Uhum. na nossa área de alimentos, a gente atende a Nutrimi hoje o pequeno empresário, o empresário que está querendo abrir o seu negócio, e a gente também atende o empresário que já está já maduro nesse mercado, numa indústria de alimentos. Então, o time tem que saber como esse cliente ela vai entrar, que tem um outro patamar, ele é pequeno, mas ele é de suma importância para nós, mostrar o que é a área de alimentos, e para aquele que já está maduro no mercado, que já está há anos no mercado, mas que precisa manter a qualidade dele e melhorar a qualidade dele a cada dia, porque o mercado cobra isso, o consumidor cobra isso. Né? Uhum. Então, a nossa área é uma área que ela faz a gente se movimentar bastante, essa questão de valores, né. Então, quando você abre um negócio, você está no mercado, então você vai receber desde coisas boas e você vai receber propostas ruins também. E você tem que parar, analisar e falar: "É isso que eu quero? É esse o caminho que eu quero?". Então, assim, se você tem vontade de abrir um negócio, vá. Vá, mas vá com vontade, vai com o coração, né, eu falo batendo Uhum. forte, para que você consiga todas as barreiras você vai eliminando do seu jeito, no seu tempo, da Exato. sua forma, mas, aquele que se dedica, ele vai alcançar, eu tenho certeza disso. E eu até consigo complementar, eu também como empreendedor, como empresário, eu falo, o ser humano ele tende a ficar num lugar mais de comodismo, por Sim, muito tempo, a zona de conforto, nessa né. zona de conforto, né, de cara, isso aqui é certo, vou ficar aqui porque aqui é certo. É, E dar um passo para empreender é muito coragem. sim. Você tem que ter coragem porque você vai perder. Uhum, Às vezes você vai perder o conforto, você vai perder aquele salário, você vai perder aquela coisa, sim. para você ir para o incerto. Mas aí eu pergunto para você que está me assistindo, e o que é certo? Porque assim, É, você está no conforto, daqui a pouco, pum, você chega no escritório e te mandaram embora. E aí? Então assim, aí você vai cair nesse lugar de não sei o que fazer de qualquer jeito, meu irmão. é, Então, por que que você não realiza o seu sonho? E foi por isso que eu fui empreender, sim. depois de um tempo. Tá, eu sou ator, eu também trabalho com isso, eu sonho esse sonho de criança na tela. Só que a empresa é aquela coisa de, pô, eu quero trabalhar, eu quero construir um negócio, mas eu quero agregar na vida de alguém, eu quero sonhar um sonho meu. E engraçado que foi até um gerente meu lá atrás, em 2018, que ele falou assim, ó, para de sonhar o sonho dos outros, William, Sim, vai sonhar o seu. sim, E aí me despertou um negócio, aí você começa a criar aquela revolta legal, e aí você sai e você fala, caraca, perdi, agora não sei o que eu faço. Daqui a pouco você começa a ajudar um, você ajuda outro, daqui a pouco as pessoas estão te recomendando, sim, sem perceber você empreendeu. sim, bem isso. É bem esse lugar. É. Hoje, ser um empresário, né, ser um gestor, por exemplo, dentro da empresa, é importante que você tenha uma visão 360, onde você consiga, de uma maneira simples,
olhar de uma forma sistêmica todas as áreas que você precisa atuar dentro da empresa, mesmo ela sendo pequena, como é o caso da Nutrimento, entendeu? Então, por exemplo, dentro da empresa eu tenho pessoas. Se eu não tratar essas pessoas, se eu não valorizar essas pessoas, a empresa é feita de pessoas. Exato. Eu dependo dessas pessoas, eu preciso que essas pessoas, em parceria, de mão dadas, a gente vá atender esse cliente. Eu sozinha, eu posso ser a melhor pessoa, eu posso ter N cursos, mas não adianta. Eu tenho a minha equipe como meu maior valor. Isso, para mim, é fundamental para o sucesso. Eu falo isso com elas. O tempo todo eu estou falando, né? O fato, por exemplo, de você ter uma conexão em relação ao financeiro, você entender. Então, primeiro passo, nós não temos que saber de tudo como empresários. Então, a gente tem que pedir ajuda. Primeiro passo. Né? Então, eu fui me especializar, eu fui estudar, eu fui entender o que é ser um líder, o que é tratar de pessoas, né? O que é gestão de pessoas, porque às vezes eu quero empreender, mas eu não tenho jeito para isso, mas eu posso desenvolver, né? Por exemplo, a parte financeira, contas a pagar, receber, entender o que tem no mercado, fazer um relatório gerencial financeiro. Então, um grande parceiro meu foi o Sebrae. Assim, falo isso com muita, tenho um grande orgulho, né? Tanto, olha que interessante. Ó, Sebrae, patrocina a gente que ela tá falando, hein? Vai lá. Tanto que eu me tornei consultora na área de alimentos pelo Sebrae também. Então, olha que legal. É uma coisa que ele é meio que uma troca, né? Mas foi muito importante, né? Tem cursos hoje para empreendedorismo, para você que vai abrir no próprio, que ele é um divisor de águas para você, porque empreender é um pouco comportamento, né? É você se posicionar, é você lidar com todas as situações que aparecem, e eu acho isso fascinante. É gostoso, é desafiador, mas é gratificante quando você faz e a coisa dá certa. Quando você faz e um cliente fala assim, muito obrigado, deu tudo certo. Muito obrigada, a auditoria a gente tirou mais de 90%, né? E aí você vai com o time e fala, nossa, muito bom. Meu, isso é legal você falar. Vou entender um pouquinho de cada área. É um convite que eu faço. Eu acho para quem está assistindo, eu vou fazer para os colaboradores dela, porque eu acho que vão assistir também. Entre um pouco nesse lugar. Eu sei que muitas vezes dentro de uma organização a gente tem uma tarefa uma entrega muito específica que a gente tem que fazer, porque a nossa entrega vai dentro de uma cadeia, ela vai suprir, né, e vai criar toda uma organização. Só quando você tem uma curiosidade para você entender como cada ponta funciona, só por ser curioso, assim, tá bom, mas eu faço isso daqui, mas e o comercial, como é que rola? Aí eu vou lá, pô, tá, o comercial trabalha assim, assim, assado. Pô, mas e contas a pagar? Qual que é o impacto? Tá, mas e marketing? Qual que é o impacto? Você vai entendendo toda uma cadeia de uma organização, daqui a pouco você já começa a dar opinião aqui, opinião ali, opinião aqui. Sim. Cara, você já é um empresário e você não sabe ainda. Sim. Você pode sair dali agora e criar a sua empresa, você sabe como é que desenrola cada ponto. Sim. Então, a gente não quer perder colaboradores bons, tá? Mas para ajudar vocês mesmos, isso é perfeito, cara. Essa sua fala é muito boa. Uma visão ampla, né? Visão você ampla olhar de um negócio. pouquinho de cima como que funciona. E o que eu vejo também que é uma coisa, você pode fazer isso de uma maneira orgânica, simples, sem aquele estresse. Então você estabelece uma meta, por exemplo, fala, eu vou estudar um pouquinho desse segmento, vou entender um pouquinho desse segmento, né? E traz uma meta aí a médio prazo, que às vezes a gente tem aquela ansiedade, tudo hoje é para ontem, né? Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Mas a gente não constrói da noite para o dia, né? São 23 anos de caminho aí, né? Então, isso tem também que ser gradativo. Aí você vai lá, o que é prioridade para mim hoje? Exato. E aí, dentro dessas prioridades, você vai caminhando como um empresário, né? Como Cara, empreendedor, né? e vou te falar, vou puxar a orelha de você que está me assistindo aí, que é o seguinte, para com esse negócio, tá? Porque a gente tá numa geração que tudo é muito imediato. Sim. Você pega o telefone, vídeo 30 segundos, vídeo 30 segundos.
E aí toma bomba de dopamina o tempo inteiro. Aí você acha que tudo é para ontem. Eu vou bolar um projeto aqui, amanhã eu quero resultado. Não vai ter. Então, ou você se acalma, tira essa ansiedade da sua frente, que a ansiedade é você que está causando. Sim. Então, você para, senta, desenvolve, respeita o processo de desenvolver, de idealizar, trazer para o papel, começar a olhar para aquilo todo dia, criar metas maiores, submetas aqui para você ir batendo cada uma para depois ir batendo a maior. Se você não respeitar teu processo, você vai morrer e afundado na ansiedade. E você não vai construir nada. Vai passar 10 anos assim, porque passa rápido, e você não vai ter construído nada. Então, te acalma e constrói. Beleza? Vamos lá. Um ponto também sobre essa visão, a questão de metas, eu sempre fui uma pessoa muito de meta. Uhum. E eu sempre tracei, eu quero isso para minha vida, eu quero chegar no ano tal com isso. E aí eu traçava minhas metas e trabalhava para essas metas, né? Uhum. Então, essa ansiedade, quando você coloca no papel algo que realmente dá para ser feito, algo onde você estabelece um prazo que é aplicado na sua realidade, Uhum. né? Não adianta você falar assim, eu quero um carro X, eu quero comprar um apartamento em 2, 3 anos. Pô, vamos falar, uma meta muito ousada, então ela não é real. Então você tem que ir conforme as suas pernas. Eu até brinco, né? A minha filha é jovem, né? E aí eu falo, não adianta, vai ter que subir degrau por degrau da escadinha. Não adianta você querer pular 4, porque, primeiro, você não vai sentir. Eu falo muito isso quando eu sou mineira, eu vim para... Notei. Hã? Notei que é Notou? mineira. Eu sou mineira, vim Você chegou, já senti cheio de cafezinho. Já. Eu vim para São Paulo com o propósito de estudar nutrição e eu sempre tive essa vontade de coisas novas, de estar em São Paulo, né? Eu falo muito isso para minha filha. Então, assim, tem que subir degrau por degrau, não adianta. Você, para conquistar o que você quer, tem que ir devagarzinho, tem que ir focado, mas tem que ir. Isso é muito do mineiro, né? O mineiro é paciente nesse lugar, né? De vou construir. É uma característica de vocês. O paulista não. O paulista é aqui, é para ontem. O mineiro, ele tem esse jeitinho mais humilde, de repente, mais simples de conduzir situações, mas a gente é muito determinado. Isso é verdade. Sabe? Claro que vai depender muito de cada pessoa, a história de vida dela, né? Mas a gente é muito determinado, principalmente quem chega numa cidade como São Paulo. Você vem para estudar, você vem para crescer, você tem os seus sonhos, você tem as suas vontades. Então, tem que ir lá e construir devagar, né, no tempo, porque às vezes, se você também colocar, você vai se frustrar. Então, essa expectativa tem que ser muito de acordo com o momento que você está, né? Então, eu quero começar um negócio pequeno, eu quero depois pensar maior, mas vai no seu tempo, né? Para que você alcance essa questão. Então, a Nutrimi, ela não é hoje, ela está esse tempo de mercado, mas ela não é a maior empresa do segmento nessa área, mas ela se torna um pouco referência na área, né? Porque eu tenho muito esse negócio de entregar muito o que o meu cliente espera de mim, o que ele precisa de mim. Eu pego muito na mão desse cliente para acompanhar ele. Então, assim, tem muitos clientes que falam assim, Milena, desenha para mim aqui a cozinha do meu restaurante. E quanto é? Eu falo assim, olha, vamos desenhar, deixa eu te falar o que você precisa. Aí, quando você começar a operar, eu venho aqui te ajudar. Eu venho aqui cuidar de você. Então, cria-se um vínculo, uma relação de confiança muito positiva, porque você está junto com ele naquele momento. Outra coisa que a gente faz muito, né? A gente tem vários órgãos que nos fiscalizam na área de alimentos. Então, no momento que você está passando por aquela turbulência, né, acontece muito de vir novos clientes, porque ele está passando por essa turbulência de uma fiscalização, normalmente sanitária, e ele fala, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço.
Então vem a Nutrimi para acolher, pegar na mão e falar assim, vamos parar, vamos pensar e vamos criar aí um plano de como que a gente vai conseguir atender Isso que está essa atrelado demanda. ao seu propósito, né? Muito. Meu propósito é ajudar as pessoas a produzirem alimentos seguros, com qualidade, para nutrir pessoas, né. Então, assim, Uhum. o meu slogan hoje é qualidade do seu produto em primeiro lugar. Então, o meu objetivo, o meu propósito é que o meu cliente tenha um produto de qualidade para o cliente dele. Que legal. E ele se sente confortável, né? Agora eu Muito, vou entrar nesse lugar da Nutrimi, sim. que a Nutrimi é uma marca assim que me encantou, porque eu não sabia de onde vinha toda aquela cadeia de qualidade, né? Sim, sim. E hoje aí você me corrige se eu estiver errado, mas a Nutrimi é uma empresa que é uma consultoria, né, Isso, no setor de alimentos isso. para fazer uma cadeia de qualidade desse alimento, né? Sim, sim. Me fala um pouquinho da Nutrimi, do Do business. do business da Nutrimi, exatamente. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem como propósito trabalhar a qualidade do produto do meu cliente. Uhum, Então, o que que é isso na prática? O que que a gente faz? A gente pega esse estabelecimento, esse CNPJ, seja uma indústria, um comércio, uhum, eh, uma lanchonete, um restaurante, né, e a gente fala assim, o que que dentro desse CNPJ, ele precisa seguir de regras em relação à parte sanitária. De uma maneira mais técnica, a gente auxilia ele no controle higiênico sanitário. uhum. Então, a gente controla toda aquela operação daquele cliente na questão de higiene e garantir na saúde de quem consome, a parte sanitária, Tá. tá? Então, como que é isso no dia a dia? Como é essa assessoria ou essa consultoria? A gente tem toda a parte de equipe, de estrutura e de documentação desse estabelecimento. Então, ele Uhum. precisa estar adequado. A estrutura precisa estar adequada na parte sanitária, piso adequado, janela, fluxo, layout desse estabelecimento, desde uma pequena cozinha, tá, até uma indústria grande. Uhum. Então, essa estrutura a gente ajuda. Aí depois a gente precisa preparar ele com a documentação. Então, para ele hoje operar na área de alimentos, nós temos regras, que nós somos referências, principalmente em São Paulo, de regras sanitárias, né? Então, o Brasil é uma referência e isso para nós é positivo, na questão, porque, querendo ou não, a gente está lutando pela qualidade do produto lá na ponta para o consumidor final, né? Então, Uhum. as normas nos ajudam nessa questão, né? Existe o desafio de cumprir, mas ela, no final, ela é muito positiva, né? O órgão fiscalizador, ele é um parceiro, muitas E vezes. deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso daí. Tá. Você falou, eu preciso garantir, a assessoria vai garantir que o produto ele tenha uma qualidade na cadeia, mas em qual ponta? Do supermercadista aqui, do distribuidor ou do fabricante? Onde que você atua? A gente atua em toda a cadeia. Lá no Desde fabricante quem, também, na fábrica? na fábrica, a gente atua na fábrica, né, Aham. transformando uma farinha num pão. Esse pão vai para o supermercado, né? Então, a gente atua até em cadeias, por exemplo, de logística. Então, por exemplo, a gente atua na indústria, a gente atua no distribuidores de alimentos, Aham. que compram várias marcas e distribuem, Exato. e a gente atua lá no atacadista, a gente tem clientes atacadistas. Caramba. Então, falou que é a área de alimentos, a gente está atuando. Por exemplo, esse alimento da indústria vai para o varejo, que a gente fala, que é uma lanchonete, uma cafeteria, um restaurante, a gente atua também. Eu vou convidar vocês para passar lá na Índia, porque Ai, lá tá precisando. Bangladesh, um Índia, cliente, vai lá um ver que é Anvisa. cliente nosso, esteve agora recente na Índia, ele falou, Milena, foi numa indústria de sorvete. Ele foi convidado, porque ele é Aham. especialista nessa área. Ele falou, olha, você precisa dar um pulo lá na Índia. Vou te Cara, levar na próxima não, vez. você ia ter um ataque É, né? a gente fala que a gente começa a se Vai se coçar, coçar né? toda, cara. E isso é uma coisa muito comum, né? A Uhum. gente da área de alimentos.
a gente tem um olhar muito, já eu falo, calibrado. Você vai ter um olhar crítico com tudo, né? A gente tem um olhar calibrado. Se eu te oferecer um pão de queijo, você vai fazer aquele meme da Nazaré, assim, ó, calculando de onde veio o pão de queijo, cadeia de produção. Então, assim, falando um pouquinho mais, né? A gente atua na estrutura desse estabelecimento, em toda a documentação necessária de qualidade exigida por lei, manuais de boas práticas. Por exemplo, todo produto precisa estar de indústria, né? Na grande maioria. Precisa ter rotulagem adequada para ir para o mercado, né? Então, a gente prepara esse empresário para o segmento que ele está atuando, que é alimentos. Independente se é uma cafeteria, se é uma grande indústria que faz toneladas de... Né? E a gente está junto. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu tenho uma cliente aqui, um beijo para a Gabi Stachini, que vai ver, eu vou te mandar, você vai assistir, porque é do seu interesse. Ela tem uma panificadora que é um ateliê, ela é cliente nossa, e ela tem um produto que é muito legal, que é pão sem glúten, sem lactose, então para esse público mais, que tem às vezes esses problemas de saúde, não pode consumir essas coisas. E aí, ela precisa de uma empresa como a Nutrimi, sendo que assim, ela tem uma pequena cozinha industrial, ela produz com o time dela ali, é um time reduzido, e ela mesma distribui. Ela tem um faturamento X lá, que é interessante, mas aí, por ela ser um negócio pequeno, ela precisa rotular na mesma intensidade que uma indústria rotula? Então, vamos lá. Hoje, para você... vou falar referente à legalização do seu negócio. Então, primeira coisa que você tem que ver é o alvará sanitário, para que você não seja uma empresa informal dentro do mercado, e aí você não ganha mercado de uma maneira profissional ou muito estruturada. Então, o que eu falo muito é, primeira coisa, você entender se o seu negócio, o seu CNAE, que é o seu Código de Natureza Econômica, que na área de alimentos tem vários, ele está legalizado. Primeira coisa que eu recomendo, desde o pequeno, que é o MEI, que está empreendendo em casa, até o grande empresário, ele precisa estar legalizado, primeira parte. Então, se você vai para o segmento de alimentos, você precisa entender sobre o segmento de alimentos. Então, se você é muito pequeno, você, como responsável legal, você também pode ser o responsável técnico e aplicar todas as normas que precisa. Quando isso vai crescendo, ou seja, pelo porte, ou seja, pelo segmento que você atua, a gente hoje fala de risco. Se o negócio que você faz está no risco mais elevado, você precisa de um profissional te auxiliando por lei. Então, precisa fazer essa análise inicialmente com o CNPJ dela versus se obrigatoriamente precisa ter um profissional. Só que o que hoje a gente fala muito, o nosso maior cliente atender é o cliente, não é a fiscalização. Né? Então, o cliente hoje, como você falou, a Gabi, é isso? Ela tem um negócio e ela tem um público que ele é específico, ele é exigente. É um público que ele sabe ler um rótulo, ele sabe o que pode, o que não pode, em relação à lactose, em relação à questão do glúten, né? Então, ele conhece, ele tem o conhecimento. Então, se você não está preparado para aquele mercado, você fica um pouco perdido e vulnerável. Então, é muito importante que tenha a Nutrimi te auxiliando, te mostrando os caminhos em relação à qualidade, a ter essas boas práticas, independente do porte do negócio, né, de alimentos. Você tem que ter boas práticas, né? Ou seja, a sua prática ela tem que ser correta em relação à qualidade desse produto, para que a pessoa coma o seu produto e não venha a ter uma DTHA, que é uma doença de transmissão hídrica alimentar, entendeu? Então, é o famoso você comer e passar mal, que é muito comum. Então, nós temos o compromisso de preparar alimentos seguros, sem uma contaminação, que essa pessoa vai comer, em vez dela se nutrir, ela vai ter uma doença. Então, é isso que a gente faz hoje, né? E por mais que seja, assim, seja até absurdo, o meu maior número de clientes
Não é obrigatório ter a Nutrimi, mas ele faz por uma questão de conscientização, ele faz porque ele tem um compromisso com o cliente dele. Então, o que ele quer? Ele quer oferecer um produto de qualidade. Nutrimi, vem aqui, de que forma você pode me ajudar? Mesmo que se fala assim, eu sou muito pequena, a gente faz uma proposta de acordo com o seu bolso, com a sua realidade. Né? Muitos dos nossos clientes têm até 6 funcionários. São empresas pequenas. Mas mesmo essas empresas têm que zelar pela qualidade do produto que ela está soltando. E quando eu, como empresário, se eu fosse um empresário do setor alimentício, quando que eu reconheço que eu preciso da Nutrimi? Infelizmente, muitas vezes o empresário ele não tem essa visão muito clara. Muitas vezes ela vem quando eu tenho uma fiscalização, seja ela por uma vigilância sanitária municipal, seja ela por um PROCON, ou até pela polícia. Então, hoje, o empresário ele pode ser fiscalizado por esses 3 órgãos. 2 deles estão ligados ao Código de Defesa do Consumidor, né? E se você tiver infrações sanitárias, você pode até ser preso. Não. E aí a pergunta eu vou te fazer o seguinte. Quando que eu posso ser preso? Então, vamos lá. Quando você pode ser preso? Quando você, literalmente, comete um crime, né? E quais os crimes que estão relacionados na área de alimentos? Normalmente, né? Adulteração, fraude de alimentos, né? Onde você está falando que o produto é A, mas o que tem dentro é B. Né? Quando um produto que não está bom para o consumo, você vai lá e adultera. Né? É muito comum hoje, as pessoas escreverem, por exemplo, no rótulo que tem leite, mas o que tem dentro é soro de leite. Não se fraude. A gente chama de food fraude. Caramba, não é a mesma coisa? Não. Totalmente diferente. Eu já vi muito disso aí, hein? Então, assim, é muito comum a pessoa falar assim, olha, o meu sanduíche, o meu croissant é feito de frango caipira. Mas o frango não é caipira. Né? Então, é de frango, mas não é caipira. Então, tem que ter muito cuidado o que você fala na rotulagem desse produto, o que você está vendendo, se realmente é verdadeiro. Né? E quando isso acontece, por exemplo, um estabelecimento está aberto ao público e tem uma fiscalização tanto do PROCON quanto da Polícia Civil, a gente tem essa questão de ser um crime e você pode ir preso, principalmente quando você tem um produto vencido, que eu falo é Código Sanitário, é Código de Defesa do Consumidor, é crime. Né? Então, é Código Penal, então é crime. Então, o empresário hoje da área de alimentos, ele tem que se atentar. Eu vou abrir algo no segmento, mas eu tenho que entender. Eu tenho que entender e falar como que eu vou trabalhar no dia a dia e evitar para que eu não tenha essas punições tão rígidas. Né? Então, por exemplo, a fiscalização sanitária, ela também vê todos esses itens. Né? Ela também tem a punição que pode ser desde uma interdição parcial, aplicações de multas. Né? Então, por exemplo, tem clientes em aeroportos, grandes aeroportos, né? Guarulhos, onde a Anvisa atua diretamente. E as multas lá partem a partir de R$80 mil. Então, por uma fiscalização pequena, né? Às vezes, vocês sabem, no aeroporto os estabelecimentos são pequenos, são lanchonetes pequenas. Né? E lá é mais sujeito à fiscalização porque recebe pessoas do mundo, né? Ou não? Na verdade, assim, a hierarquia, né? Por exemplo, a gente tem a atuação dentro de cada órgão, ela tem a sua política específica. Então, o município, ele fiscaliza o varejo, as indústrias do seu município, o Estado já fica mais com os hospitais e a Anvisa fica com portos e aeroportos. E cada um tem a sua metodologia de trabalho, a sua frequência, a sua legislação. Então, no aeroporto tem a legislação específica. Né? Então, por que a gente fala assim, mas por que a Nutrimi? Porque todos entendem de alimentos. Todos sabem cozinhar, todos entendem de alimentos, todos sabem o que é certo e o que é errado na questão da higiene. Mas
quais são as leis e regras que regem sobre o meu negócio. Então, por isso que vem a Nutrimi de uma forma especializada, mostrando se você é pequeno, você não precisa ter um vestiário, se você já é grande, precisa ter uma estrutura maior. Então, a gente vem com esse know-how para dar essa segurança. Não é só alimento, né? Não é só alimento. Então, por isso que vem a bagagem técnica da equipe, do nosso know-how no mercado, que não é só uma questão de legislação, mas também a vivência que a gente tem do mercado de todos esses anos. Então a Nutrimi faz uma auditoria total no negócio Faz do cara. auditoria também. Não é só, o seu rótulo está errado, você não colocou alto em açúcar adicionado. Não, você opina também até na estrutura, né? E não é nem opinar, você avalia a estrutura do cara, se chegar uma auditoria de um órgão do Estado, vai pegar isso daqui, aquilo ali. Isso mesmo. Então isso é legal, né? E aí eu caio dentro daquilo. Quais são os produtos que a Nutrimi tem que oferece hoje para o cliente de vocês? Então, como a gente fala, a gente meio que abraça esse cliente, né? Falo do que envolve qualidade. Então, assim, o nosso principal hoje produto é a assessoria, é o ombro a ombro com esse cliente, lá de acordo com o porte dele, acompanhando ele e a equipe dele no dia a dia da operação, orientando, olha, isso aqui não está legal, vamos corrigir, olha, isso aqui a gente pode melhorar, vamos implantar isso de melhoria. Então, essa é a assessoria. Então, um nutricionista da minha equipe ou um engenheiro de alimentos da minha equipe vai até a sua realidade com uma certa frequência e vai te auxiliando lá no dia a dia, capacitando o seu funcionário a fazer de uma forma melhor. Então, o contrato com a Nutrimi não é uma coisa muito pontual, né? É um contrato que você vai avaliando ele ao longo de toda a jornada dele. A gente cresce com ele, a gente fala, a gente caminha com ele, né? Nesse produto específico que é a assessoria, a gente vai junto com ele continuamente, porque qualidade é disciplina. Qualidade é ali, ó, no dia a dia. Se você faz qualidade um período e depois você desliga, eu falo, desliga o botão, você volta rapidinho a não ter qualidade. Qualidade é ali, ó. É todo dia, é fazer um recheio, é fazer um salgado, é fazer uma pizza, é um funcionário treinado, que hoje é o maior desafio do nosso segmento, que é a mão de obra capacitada, envolvida, né, para fazer bem feito. E a gente tem hoje, eu estava num evento essa semana e o cliente estava falando, eu não tenho uma unidade minha que está com a equipe completa, porque existe falta de mão de obra no segmento de alimentos que esteja capacitada a atuar nessa área. Então, a Nutrimi ela vem abraçando, capacitando esse funcionário a trabalhar de uma forma melhor, na qualidade, para que o final do produto tenha qualidade. Então, o maior produto nosso hoje é a assessoria. A gente tem consultorias onde a gente também só faz auditorias. Então, às vezes, o cliente já tem um time de qualidade, né? E aí você vai fazer essa auditoria, que é uma visão externa, uma visão mais ampla, não viciada. E aí você vem com essa auditoria e traz o quê? Um olhar mais crítico, visões de pontos de melhorias específicos que, de repente, no dia a dia, a pessoa não está conseguindo enxergar com a equipe técnica dela. Né? Eu faço muito essa questão da consultoria, da auditoria. Então, eu coordeno times de nutricionistas. Então, tem empresas que têm a sua própria equipe de nutricionistas, mas eu vou lá e, junto com essa equipe, eu formato essa equipe para melhorar continuamente essa qualidade. E também tem um outro produto nosso, que é a questão da documentação, que é um manual de boas práticas, que descreve todos os procedimentos, a gente faz isso específico para cada cliente, né? E a rotulagem. Então, a rotulagem é um ponto que a gente atua bastante na indústria de alimentos, para a pequena indústria, porque é um trabalho muito técnico, onde a gente pega, a gente mapeia todo esse alimento e cria essa rotulagem para esse cliente. Então é muito gratificante, por isso que eu falo, a gente abraça, né? Caramba, que legal. Não, da rotulagem eu acho sensacional. Né? Você conheceu a Nutrimi através de uma feira que a gente fez, mostrando um pouquinho do nosso trabalho na área de rotulagem com as indústrias de alimentos que a gente tem, e é muito interessante, você faz, e aí depois ele faz a arte, né? Ele desenvolve uma arte,
totalmente atrativa. Eu acho muito interessante. Você fala, nossa, dá aquele orgulho, né? Essa rotulagem foi eu que fiz. Muito, muito, muito legal, muito legal. Cara, que legal. E hoje, assim, qual que você acha que a Nutrimi, na verdade, impacta? Qual que é o impacto que hoje a Nutrimi tem no mercado como um todo? Assim, se não fosse a Nutrimi, o mercado estaria impactado negativamente por conta disso. Eu vejo o trabalho da Nutrimi um trabalho muito preventivo, né? Uhum, Hoje a gente saiu daquele lance da inspeção para a prevenção, uhum, né? Então, eu vejo preparando muito o meu cliente hoje a estar mais estruturado e preparado para fornecer um produto que sanitariamente está adequado para o cliente dele, e ele uhum, também está adequado perante a uma fiscalização. Então, eu tenho certeza que hoje o custo-benefício de você ter alguém com know-how por um serviço muito específico e que eu tenha uma coisa chamada segurança. Eu estou tranquilo, focado em vendas, focado em atender o meu cliente, porque eu tenho alguém fazendo diferente lá na qualidade, dentro da minha operação, uhum, né? E fazendo isso de uma forma muito genuína, eu falo, muito junto. Então, qual o impacto que isso dá? No primeiro momento, a gente fala assim, não, é tudo igual, não é igual. Porque a gente vê, quando a gente sai, começa a ter reclamação, começa a ter devolução de produto, começa a ter aumento de desperdício. uhum, O cliente, ele, às vezes, a gente fala, é um trabalho muito silencioso, mas quando a gente sai, é nítido que ele começa a ter desperdício, ele começa a ter um monte de coisa que, para ele, torna negativo, né. Então, eu é. acho que a grande diferença é o quanto ele está sendo eficiente na operação dele de alimentos e a segurança que ele está entregando para o cliente É dele. mais ou menos uma análise de risco também, né? A gente faz muita análise de risco, o tempo todo. Porque é um risco. O É. mercado do cara, você está trabalhando em cima do risco dele. Isso. Hoje, quem pode se dar o direito de desperdício? Olha, se eu fosse empresário do setor alimentício, eu contrataria no Nutrimi, viu? Porque assim, você ficar com, sabe assim, com essa preocupação de será que tem um rótulo lá no fundo do meu mercado que tá vencido? Isso. E eu tô ferrado, cara. Então assim, resolve isso logo. Ó, vamos lá. Ai, meu Próximo Deus. quadro. Com esse copo de conhaque. A Renata ali tá querendo. Ó, o time, o Reinvente, na próxima vez que eu trouxer convidado, deixa uma garrafa de uísque, os caramba e tal. Vai saber se o cliente gosta. Então vamos lá, ó. A dinâmica é a seguinte. Aqui dentro vai ter umas perguntinhas relacionadas ao seu mercado. Você vai pegar, você vai ler em voz alta pra gente. E aí você vai responder essa pergunta. Talvez seja tem pergunta polêmica e tem pergunta mais de boa. Eu meio que mesclei. Então vai na sorte. Quem sabe a gente faça umas 3 delas. Vou hoje. pedir para você ler para mim, que eu tô sem óculos aqui. Então tá bom. Vamos lá. Escolhe a primeira. Vou escolher. Isso. Aqui. Boa. Vamos que vamos. Surpresas. Quanto você ganha? Brincadeira. Vixe, Maria. Não é isso, não. Eu falei para Renata que eu ia fazer essa pergunta. Bom. As mudanças recentes da Anvisa realmente aumentaram a segurança do consumidor ou somente a burocracia? Não, com certeza aumentou a segurança dos alimentos, né? É um órgão que eu respeito muito. Muito. Nossa, de verdade, a Anvisa assim, eu respeito muito a Anvisa. É uma agência reguladora, né? Uhum. E a Anvisa, ela vem muito com o propósito de trabalhar muito a questão de saúde pública. Então, por exemplo, a gente tem muitas legislações, principalmente a de rotulagem, essa questão do glúten, tudo veio de necessidade da comunidade, e isso foi com uma força importante dentro da Anvisa para fazer uma legislação que regulamente aquele segmento para que a comunidade, a saúde pública seja preservada. Então, assim, eu sou fã da Anvisa. Eu também. Eu sei o quanto... A Índia precisa de uma Anvisa. Eu sei o quanto é difícil para o empresário atender,
Mas a gente tem que pensar na questão da saúde pública, né? Então, Exatamente. você pegar um produto onde você tem, vamos falar assim, uma transparência do que está dentro ali para você, e você consegue interpretar e falar quero ou não quero, né? Quando você pega um produto que ele está lá alto teor em açúcar, você fala, é isso que eu quero para Cara, mim? isso é muito legal mesmo. É isso que eu quero para mim nesse momento? Uhum, Sim, não, eu estou num momento de descontração, é só um pouquinho. Não, eu não quero isso para mim, que isso é um produto que eu vou consumir continuamente. Então, se uhum. eu consumir um produto com alto teor em sódio, alto teor em açúcar, não vai fazer bem à minha saúde. Então, Exato. ela tem, através de uma norma regulamentadora, te colocou ali na palma da sua mão, como consumidor, para você opinar. É. E aí é onde vem outros empresários que acham produtos do mesmo segmento, mas que têm uma questão de saudabilidade. Menos É. sódio, menos açúcar, menos E isso, gordura. eu respeito isso porque, assim, quando você coloca lá aquele rótulo que a Anvisa trouxe, né? Alto em açúcar, em gordura, esteticamente, mancha até o logo do criador, né? Da marca e tal. Pô, às vezes você tem a Coca-Cola lá bonitona, aí você mete lá, pau, alto em açúcar. Na época que a Anvisa trouxe essa mudança, muitas marcas reclamaram. Caraca, Sim, tá bem em sim. cima da minha marca, do meu logo. Cara, mas o foco é a saúde Isso. do consumidor, não é a tua marca. É. Então, olha como é interessante a pergunta. A Anvisa determinou uma regra, Uhum, e essa regra, você tem um produto no mercado que você tem que se adequar. uhum, Só que ninguém quer ter um produto alto teor em açúcar, a não ser que é característica desse produto, eu não tenho uhum. muito como fugir, entendeu? Mas o que muitas indústrias de alimentos fizeram? Foram lá e reformularam o seu produto para Para que não não ter o selo. tivesse a lupa. A lupa é. E aí, quem ganhou com isso? A população, porque ela Exato. desenvolveu um produto Olha que legal. teoricamente mais saudável, com menos sódio, com menos gordura, com menos açúcar. Tá? Exato. Tudo bem que às vezes o açúcar foi trocado pelo adoçante, que também Que não também é é uma tão ruim questão. quanto. Mas muitas mexeram na sua formulação e trouxeram opções mais saudáveis com um produto com o mesmo produto, com a mesma apresentação, com a mesma utilidade. Entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é o cara que vai lá no produto antes de rotular, antes de colocar a tabela nutricional? Quem é o cara que vai lá e olha para saber o quanto de açúcar tem naquilo ali? Eu sempre quis saber esse negócio. Então, somos nós. É a Nutrimi que faz isso? Então, por exemplo, como que a gente faz um rótulo? Né? Como a gente faz uma tabela Essa é uma nutricional? pergunta muito boa, cara. Ah, então a gente vai lá, pega esse produto, mapeia esse produto. O que é mapear esse produto? A gente vai pegar a receita, o quanto vai de água, farinha, açúcar, sal, tudo. Tá, Tudo pela que tem. receita. Pega a receita. A receita vai me levar. Cada ingrediente desse tem uma composição. Quando eu misturo todos eles, eu vou ter a tabela nutricional desse Que aí tem uma produto. coisa química, né, e tal. Isso, tem os aditivos também que É. são colocados na indústria de alimentos. Então a gente vê tudo, aditivo, ingredientes, coadjuvante de tecnologia, a gente vê tudo, como foi o fluxo, quantidade, como que faz, se tem outros produtos na linha, que Uhum. também tem glúten, não tem glúten, tudo isso, que Tá. são os alergênicos. Então a gente avalia tudo, a gente fala, a gente escaneia esse produto em tudo. Tá. Depois a gente vai fazer a análise técnica desse produto. Depois de pronto. Depois a receita, Tá. né? Depois ele pronto também, que a gente pega a receita, rendimento, tudo. Uhum. Então a gente analisa alergênicos, a gente analisa, por exemplo, se tem ingredientes geneticamente modificados, que são os transgênicos. Tudo isso vai no rótulo. Uhum. Tá? Então a gente pega tudo isso, faz essa análise técnica e faz a ficha de rotulagem desse produto. E dessa ficha sai o rótulo, que vai lá fixado nesse produto, ou através de uma ficha. Então, depende Pô, do segmento. agora você sanou minha dúvida. Agora, a última pergunta dentro disso. Se você pega e vai pela receita, o que te garante que o produto que está pronto aqui seguiu 100% essa receita? Tipo assim, a receita fala é X açúcar, mas aqui eles colocaram 2X. Como é que garante isso? Então, a indústria de alimentos,
ela tem a questão da padronização muito bem seguida, porque Uhum. assim, quando você faz um custo de venda do produto, né, de Aham. mercadoria, você sabe, se você colocar 10 gramas a mais ou a menos, Uhum. você vai perder dinheiro. Outra coisa, se a Sim. gente fez a rotulagem, a gente fez em cima de um padrão, de uma receita. Isso não pode mudar, porque se mudar, eu mudo a tabela. E a gente não muda de tabela a cada lote de produção. Aham. Então, a padronização receituário é muito bem seguida. É o desafio hoje do varejo, de uma Uhum. confeitaria, por exemplo, de um restaurante, porque a gente não faz rótulo, mas a gente faz um prato. Às vezes o prato aqui de um jeito, o prato na mesma rede de fast food, o sanduíche aqui é de um jeito. Então, essa padronização ela é fundamental para garantir, por exemplo, se lá na tabela está dizendo que é 2, eu vou ter que ter sempre 2. Se lá está Tá. dizendo que tem a cobertura de chocolate, vai ter sempre que ter tantas gramas de cobertura de chocolate. Legal. E aí vem o controle de qualidade durante a produção dos alimentos na indústria. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de controle e garantia de qualidade na indústria, a gente acompanha o produto em todas as etapas. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que faz farofa. A farofa tem uma coloração e a temperatura exata para ela ficar lá e virar farofa. Se ele não seguir aquele tempo, aquela temperatura, se não for aquela farinha específica, não vai sair a farofa dela. Então é aí que eu te falo que tem a padronização. Legal. Tá? Isso envolve equipe treinada, envolve liderança fidelizada com o padrão, né, do Uhum. princípio da empresa em relação a esse controle e garantia de qualidade. E a gente também faz análises de alimentos para saber se está dentro dos padrões sanitários. Então, assim, Todas as é uma pontas de gama negócio. de serviço que está É. dentro da assessoria. Top técnica. demais. Vamos Senão para a próxima? a gente fica aqui o tempo todo falando de controle Cara, de qualidade. é muita coisa, meu. É bom que eu trouxe vocês aqui, É porque porque às essa vezes quem está de fora não compreende a complexidade de um controle de qualidade. era uma dúvida que eu tinha real mesmo. Né? Falei assim, cara, aí o fábrica, não sei, desenvolvedor, ó, ou você muda teu produto ou vai tomar lupa. Tá bom? Essa é o resumo do negócio. Eles mexeram bastante. A indústria se movimentou muito para essa Pô, isso é legislação. ótimo, cara. Isso é para cuidar da saúde da gente, meu. Então, bota mais. E Vamos pro próximo? o empresário quer vender, né? Então, Exatamente, se ele tem um produto melhor no mercado, mas bem desenvolvido, ele vai ter benefícios. E assim, tem marca que não tem como sair da lupa, né? Não. Porque o produto dele é aquele ali. Tipo um refrigerante, enfim, tal. Biscoito recheado. Exato. Então, é gordura e, enfim. É. Só que aí entra na coisa do vício do consumidor, né? Que precisa daquele produto, que não consegue largar aquele produto. Eu larguei um monte de coisa depois de lupa, cara. Jura? Larguei. Tinha coisa que eu não sabia que, cara, eu comi um negócio que... Sabe aqueles biscoitos que a gente achava era sabor saudável? Ah, é verdade. Aí tava lá, pum, alto em gordura saturada. Eu falei, então deixa esse negócio pra lá, cara. E tem muitas coisas no mercado que você olha, acha que é chocolate e não tem chocolate, é tudo sabor. É tudo sabor. É tudo aroma, é aditivo. Exato. É tudo aditivo. Mas também tem a questão da necessidade do custo, né, do varejo, para que tenha um ganho de mercado. Então, às vezes, tem que fazer produtos que esse produto financeiramente ele é mais agressivo. Então, a indústria ela tem vários desafios aí, né? Em ganhar mercado com um melhor custo-benefício, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter saudabilidade. Então, às vezes, ela tem que colocar situações onde ela consiga estar no mercado, né? Eu acho que são coisas divertidas no nosso dia a dia, né? São desafios, acho que por todas as áreas, né? Exatamente. O consumidor, que ele vai fazer a opção dele, a indústria tentando trabalhar um produto melhor no mercado, a fiscalização vendo se ele está fazendo isso de uma maneira correta, né? E uma coisa que eu queria muito, porque isso é muito comum na Nutrimin, o pequeno empresário, ele acha que ele é pequeno, ele não tem que seguir as regras, Isso é que verdade. ele não tem que ser adequado, né?
Mas eu tenho que fazer isso? Tem, menino, você tem que fazer. Né? Não tem, claro que ele pode fazer de uma maneira gradativa, mas ele tem que seguir a mesma regra. Ele embalou o produto, longe da vista do consumidor, ele tem que Meu, rotular. é a mesma coisa com marketing. É, Galera chega aqui e fala assim, ô William, eu quero vender mais, mas eu não quero produzir conteúdo. Aí eu falo assim, aí vem um cliente esses dias e falou assim, William, me faz um contrato só de tráfego, fazendo um paralelo. aham, Eu falei assim, meu irmão, vai ficar 5 pau, mas você vai me dar 5 pau. Você quer me dar dinheiro? Ou você joga o joguinho todo, ou você sim, não joga o joguinho. sim, Você guarda o teu dinheiro. sim. Então aí o cara fica assim, caraca, pelo menos o cara é sincero. É, Né? é. E eu acho que é o mesmo negócio Sim, que você, né? Fala assim, você quer jogar? Você quer produzir alimento? sim. Então joga o joguinho direito. sim. Mesmo que comece pequeno, É. de forma humilde, mas tem que fazer certo. Exatamente. Né? Senão, não dá certo, sabe? É. Muitos falam assim, eu vou copiar um rótulo do outro, mas o outro é outra receita, é É. outro produto. O seu produto não é o produto dele, você não pode fazer isso. Porque o outro lá faz dessa forma. Eu falo, mas a forma que o outro faz não está correta. Qual é a forma correta? É o que está estabelecido em lei, em regulamento técnico específico. Exato. Então, a gente não... E o próprio regulamento, ele fala do porte. Conforme vai aumentando, crescendo o negócio, ele vai sendo mais rígido. Uhum. Mas ele também, a legislação para o pequeno, ele é mais flexível. É. Então, a legislação já está baseada nesses quesitos de tamanho, né? Então, mas não ter nada não dá. Aí eu falo, aí é difícil. Boa. Vamos lá? Afe Maria, você com essas perguntas. Segunda, quem sabe a última, quem sabe eu vou querer outra. Afe. Vamos ver. Nossa, legal. Quanto você ganha? Mentira, de novo. Gente, para de querer perguntar isso, cara. Ó, se um cliente insiste em manter um rótulo que vocês sabem que está irregular, o que a Nutrimi faz? Nossa Senhora. Então, existe um trabalho aí nos bastidores muito grande, né? Hoje é muito comum, né? A gente, porque é um serviço muito técnico, às vezes a gente pega um cliente que ele já estava com esse rótulo antes, né? Então, o primeiro trabalho é conscientizar ele sobre o quanto aquele rótulo é importante para o cliente dele final, né? Então, o que você está levando sobre o seu produto? Então, se eu tenho um produto e aquele rótulo não representa aquele produto, não é a Nutrimi que está perdendo, é ele que está perdendo. Tá? Exato. É ele que está perdendo a transparência com o cliente dele, a relação de confiança com o cliente dele. Consequentemente, perde mercado. Né? Então, assim, o risco que ele está correndo. Então, muitas das vezes, eu paro e falo assim, olha, para você corrigir isso, não vai te ser grande trabalho. Eu posso te ajudar a fazer isso. Então, a gente pode escalonar, pode trabalhar isso de uma forma, vamos fazer tantos por um período. Vamos hoje, o que mais você vende do seu mix de produto? Você tem 20 produtos, mas o que eu mais vendo são 5 produtos. Então, eu vendo mais 5, ou seja, eu tenho mais consumidores com aquele 5 produtos. Então, vamos começar por ele. Né? Se eu tenho aquele que vende pouco, então eu vou corrigir primeiro o que está indo mais para a mão do cliente. Então, eu trabalho muito a consciência sanitária com esse cliente, trago para ele, mostro para ele e, principalmente, dou a solução para ele, para que ele possa regularizar aquilo, que aquilo é o melhor para ele. Né? Agora, você fala, Milena, o cara, ele quer continuar desse jeito. E aí vem um pouquinho a minha parte que, assim, eu vou tentar de todas as formas, todas. Vou tentar mais de 2 vezes. Vou te trazer a legislação, vou te mostrar que é benefício em relação ao seu atendimento, vou te mostrar todas as áreas com os pontos positivos. Mas se ele ainda quiser continuar trabalhando de forma errada... Aí é questão de caráter. Lesando o cliente dele. Lesando o cliente dele e não se importando com o cliente dele, ele não vai ter a Nutrimi como Já aconteceu isso? Já, e já fui chamada de exagerada, né? Então, já aconteceu, já rescindi contratos. Caramba, você vê, né? Gente, cuidado.
dos lugares que vocês têm comprado, né? Que É. vocês têm consumido. Então, assim, vai muito da pessoa, né? Do quanto ela está envolvida e em relação ao cliente dela, a relação dela com o cliente dela, né? Eu estou nesse meio, mas eu preciso, principalmente, alertar ele o quanto ele corre o risco de ser multado, penalizado, um saque, uma rede social totalmente a pessoa falando mal de você e ele vai ser punido por isso. Então, assim, vale a pena esse risco, né? Exato. O consumidor hoje, ele é muito ativo, ele vai para a rede social E vai mesmo. e ele fala, ele não tem receio, ele não tem aquela fidelidade que a gente tinha com a marca, como antigamente. A marca hoje me atende, eu sou fiel, mas amanhã ela não me atende, eu vou para a rede social. Eu vou pontuar, eu vou classificar um estabelecimento como ruim, eu vou para uma rede social. Meu, isso é tão sério. Que assim, quando você faz um PROCON de uma marca, fica sigiloso até então. A não ser que uma pessoa queira entrar lá para ver se tem PROCON, quais são os PROCON daquela marca. Agora, quando você vai para a rede social, tem risco de viralizar uma reclamação daquela marca. Você pode perder valor em bolsa. Você pode fechar o seu negócio. Entendeu? Isso é muito sério, cara. A gente viu lá o Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola. Senta para fazer entrevista, ele é patrocinado pela Coca. Né? Aí ele tira a garrafa, Coca-Cola não, água. Perderam 3 bilhões em valor de mercado assim. Mas eu vou te dizer que a gente não tem o direito de enganar o consumidor. Exato. Sabe? A gente não tem nem por um momento que pensar sobre isso. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais ser transparente. Fazer porque o certo cria é gostoso, uma relação de confiança muito positiva. Sabe? Isso na prática é muito legal. Né? E o empresário, ele também tem que medir o risco. Né? As pessoas, às vezes, elas vão. E aí vem a multa, vem a interdição, e aí ele vai pagar muito mais caro. Exato. E ainda até ele recuperar essa imagem, nossa, leva tempo para ele recuperar. E quanto tempo, né, você leva para construir a sua marca? Aí eu falo pela Nutri-Me. Aí eu estou prestando serviço para um local, o local está lá enganando o cliente. Aí o cliente vai ver a marca da Nutri-Me, isso é muito ruim. Isso não tem nada que vale sobre isso. Então, assim, é melhor cada um atuar na sua área, da sua forma, e você desconecta, né? Porque tem que ter transparência, né? Acho que é tudo, Boa. né? Agora, tem um negócio aqui, ó, que eu quero fazer com você. Um bate-bola. Afe Maria! Um bate-bola com a Olha só, Marília essa Gabriela. foto ficou bonita, hein? Não ficou não? Ah, tô poderosa aqui, hein, junto com vocês. Rapaz, depois você vai ver quando ficar pronto o vídeo. Você vai falar assim, caraca, eu fui pro Jimmy Fallon? Careca? Tipo isso aí. Ó, o bate-bola rápido vai ser o seguinte. Eu vou falar uma frase, né? E aí eu quero que você me responda rapidamente com uma palavra ou com uma frase curta. Tá? Tá. Então vamos lá. Eu consigo, hein? Boa. Boa. É um desafiozinho. Então, Anvise em uma palavra. regra. Boa. O maior erro do mercado alimentício. Jeitinho brasileiro. Nossa, boa. Boa pra caramba. Vamos lá. O maior mito sobre rotulagem. Que não serve pra nada. Caraca. As pessoas acham que não é nada. Tem gente que nem lê. Que nem lê. Boa. Um hábito que toda empresa deveria ter. Cuidar das pessoas. Fechou. Caraca. Ela matou, ela subiu e cortou. Cara, foi legal. Muito bom. Foi muito bom. William. A entrevista é isso. Ai, que bom. Adorei ter recebido vocês aqui. Tava toda nervosa. Não e agora, tava? no final... Eu falei pra você, falei pra Renata, isso aqui é tranquilo. No segundo programa que vem a pedrada. Ai, meu Deus. Gente, Muito queria obrigada. agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero ter ajudado as pessoas. Ajudou demais. Motivado as pessoas Com certeza. a
empreender, a Aham. buscar aquela força interna Exato. de Eu acho acho que importante. para concluir é isso que a gente veio falando aqui, eu acho que o recado que a gente podia dar para o empresário que está no setor alimentício nós demos, para você que também quer empreender nós demos, então acho que até usando um exemplo meu, você que me conhece, que me acompanha aí no Reinvent Business, eu sou uma pessoa que sonho muito também, né? E eu comecei a materializar mais os meus sonhos. Eu, como escritor, eu falo assim, cara, eu quero ter um texto que vale a 10 milhões de dólares. Mas como? Se eu não tenho nem a ideia ainda. Então, idealize, sente, medite, crie e depois você pensa sobre isso, né? Então é uma coisa nesse pensamento já me veio vários textos e textos que agora vão começar a ser produzidos e quero que você me acompanhe também sobre isso. Então, quero agradecer Muito a obrigada. Nutrimi por ter vindo Opa, aqui para somar com a gente. Espero que a gente possa fazer vários programas juntos e desejo estou muito aqui. sucesso para essa sua marca, tá? Ai, obrigada, obrigada. Que, Muito ó, obrigada pela oportunidade, eu acho que é sempre bom fazer essa troca que bom. e estamos aí para Eu auxiliar. quero que você pegue a sua câmera agora, Ah, faça um convite para aquele empresário que está assistindo, para você fazer um convite para eles conhecerem a Nutrimi, faz um pitch. E também pode mandar uma mensagem para o teu time também, que com certeza vai estar assistindo. legal. Primeiramente, eu quero agradecer todo o meu time. Tenho muito orgulho, né, da equipe Nutrimi, eu falo sempre isso para vocês. É uma parceria e, na grande maioria, longa, porque muitas estão comigo há um bom tempo. Juntas, a gente sempre foi mais forte. E a cada dia eu tenho certeza que isso vai se fortalecendo. Vamos falar para o empresário. A Nutrimi pode te ajudar muito, né, no seu dia a dia. Traz a Nutrimi para o seu negócio, leva a Nutrimi para o seu negócio, a gente vai te auxiliar, a gente vai a gente fala te abraçar e vamos juntos resolver e curar algumas dores que são comuns da área de alimentos. A Nutrimi está preparada para isso, né? E eu te faço um desafio. Se você quiser, eu vou até o seu negócio, faço um diagnóstico com você nesse seu negócio, te dou algumas dicas de forma totalmente à vontade, você não tem compromisso com nada, mas isso faz com que eu te ajude a melhorar o seu negócio, trazendo um pouquinho do nosso know-how, e aí você avalia o quanto é importante ter um parceiro como a Nutrimi no seu dia a dia. Caraca! Ó, de todos os programas que eu fiz aqui, esse foi o melhor pitch. Ó, pra vocês verem, vocês têm que aprender a vender seu negócio, tá? Ela não vendeu, falou sobre ela falou sobre vocês. Eu vou até aí e faço. Entendeu? Então, gente, aprende com a Milena. Beleza? E ó, quero agradecer de novo a Nutrimi, a Milena, a Renata que vieram aqui, vieram de longe, então foi muito gratificante pra gente essa confiança que vocês depositaram na gente, né? Então, quero agradecer de coração. Quero agradecer também à equipe da Reinvent. Gente, se não fossem vocês, isso aqui não seria possível. Então Obrigada também também. vou falar, vou Muito fazer até uma. importante, fui muito acolhida aqui. Que bom, graças a Ai, Deus. muito Gente, lindo o parabéns, parabéns. espaço, a proposta, né? Eu sei que a gente demorou, mas eu acho que isso que faz essas parcerias, por isso Uhum, que é importante a gente trocar figurinha, que exato, um ajuda o outro no segmento que está atuando. exato. Eu amo conhecer pessoas, cara. Sim, Eu acho que mais de fazer negócio, eu acho que fazer negócio é consequência. sim, É que nem ganhar dinheiro. sim, Quando a gente conhece, aumenta a nossa rede de contatos, eu sim. tenho certeza que em algum momento, quando vocês lembrarem de um estúdio, você fala assim, caraca, a Reinvent está lá. Sim. Então isso é muito legal. Conhecer gente para mim, eu como artista, eu amo isso, cara. É tipo receber um abraço de um público depois de um espetáculo. Sim. É uma coisa muito bacana. Muito legal mesmo. Então, gente, e agora eu vou fazer meu pitch. Se você tá aí, ó, assistindo e você quer aumentar a sua marca, você quer criar um novo estilo de comunicação para sua marca, se comunicar com o seu público ou até aumentar a receita, vem com a Reinvent, porque nós temos uma equipe estruturada, nós temos espaços físicos estruturados para você receber você e a sua marca. Então vem para a gente poder fazer negócio juntos e fazer com que a sua marca expanda de fato e você ganhe mercado. Beleza? Gente, obrigado.
mais uma vez e até o próximo programa.